Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar então mais uma aula de ciências. Hoje a gente também vai estar utilizando nosso livro, tá? Então, para quem puder pegar o livro, lá na página 131 vai começar a falar um pouco sobre o que a gente vai comentar. A gente vai dar uma introdução aí sobre os gametas, né? E as características hereditárias. Como que a gente adquire essas características? O que a gente se parece com o pai, com a mãe, né? Por que nosso filho vai se parecer com a gente? Porque tudo isso é relacionado às características hereditárias e está relacionado aos gametas, porque são eles que vão levar os nossos genes, que vão levar parte das nossas características para os nossos descendentes. Para a gente entender o que chegar nesse ponto, né, das características hereditárias, a gente tem que entender os conceitos básicos, alguns termos básicos que são estudados em genética. Então, genética é a ciência que estuda os genes, que estuda essas características hereditárias, né, que surge, estuda as estruturas que possibilitam surgir as características físicas e fisiológicas de todos os seres. É a genética. Bom, a base da genética, né, o que ela estuda são os genes, por isso que fala genética. Esses genes, a gente chama de genes, o gene é o nosso DNA, que é o nosso material genético, que ele está contido em nossas células. Então é assim, nós temos o homem e a mulher. E a gente tem o óvulo, que é a célula sexual feminina, que é o gameta feminino, e a gente tem o espermatozoide, que é o gameta sexual masculino. Esse espermatozoide ele vai conter cromossomos, tá? Que esses cromossomos que vão conter nossos genes, que vai transmitir então para o filho as características paternas. E na mulher ela vai ter o óvulo, dentro desse óvulo vai ter então seus genes, né? Também vai ter cromossomos que vai transmitir para o filho as suas características hereditárias, as suas características físicas e fisiológicas. Então a gente recebe 23 cromossomos paternos, 23 cromossomos maternos, que vai formar então a nossa quantidade total de cromossomos, que são 46 cromossomos. Esses cromossomos, eles são cópias desses cromossomos, são multiplicadas formando todo um ser. Então a gente tem no nosso corpo, em todas as nossas, na maioria das nossas células, tirando as células sexuais, a gente tem cópias dessas características, cópias desses cromossomos. Então, esse DNA, esses genes, eles estão contidos dentro dos núcleos das nossas células. Por isso, quando a gente vai fazer um exame, por exemplo, um exame paterno, um exame de DNA que fala, às vezes faz de um fio de cabelo, às vezes faz do sangue, às vezes faz de um pedaço de unha, um pedaço de pele. Por quê? Em todas essas células, cabelo, unha, pele, a gente vai ter um material do núcleo, né, dessas células, a gente vai ter esses genes que são cópias desses cromossomos que vão gerar as nossas características físicas e fisiológicas, e isso foram herdados de nossos pais e vai ser passado adiante se você se reproduzir, ok? Então, na página 131 do livro didático, diz assim: o DNA, que é uma abreviação, porque o certo é ácido desoxirribonucleico, é a molécula que contém as informações genéticas hereditárias, ou seja, aquelas que são passadas de geração em geração, que estão relacionadas à manifestação das características. É o DNA que contém as informações para a produção das proteínas dos organismos. As proteínas são as moléculas que determinam a estrutura das células e controlam suas atividades. A molécula de DNA é constituída de diversas subunidades. Então, a gente tem o DNA. Esse DNA é composto por várias pequenas partes, que são chamadas de nucleotídeos. Cada nucleotídeo de DNA é formado por um açúcar, que é chamado de desoxirribose.
por um grupo fosfato e por e bases nitrogenadas, que podem ser adenina, guanina, citosina ou timina. Esses componentes são arranjados em duas cadeias que se apresentam em formato helicoidal ou dupla hélice. Então a gente fala que o DNA ele tem um formato de dupla hélice, de uma fita helicoidal, porque ele tem esse formato aqui, ó. Esse é o formato do nosso DNA. Ele tem um formato de uma fita helicoidal, de dupla hélice. Então tem uma fita que perpassa outra fita, ok? E aí, nesse entremeio, aqui eu tenho as bases nitrogenadas. Então, essa é a composição do nosso DNA. É uma fita, uma molécula de DNA. Se você esticasse ela para ver ela detalhadamente, você ia ver que ela é uma fita dupla hélice. E dentro dessa fita a gente tem as bases nitrogenadas, que são chamadas de guanina, timina, citosina e adenina. Cada molécula de DNA contém milhares de regiões que servem de molde para a codificação de uma molécula de RNA, que em sua maioria orientará a produção de uma proteína. Essas regiões codificantes são chamadas de gene. O RNA é uma molécula de cadeia única, também formada por nucleotídeos. A gente vai ver mais adiante, é só uma introdução. Os genes e a diferenciação celular. Então, todas as células de organismo pluricelular se originam de uma única célula, que é o zigoto. Por isso, as informações genéticas são as mesmas em todas as células do corpo. É o que eu disse, a gente recebe as características cromossomos de pai, cromossomos de mãe, que carregam as características deles, que serão passadas a nós e assim sucessivamente. E nosso corpo são feitas cópias desse material genético. E aí a gente tem por todas as nossas células. Seguindo aqui adiante, a gente tem outros termos aí em genética, né? Nós temos os chamados cromossomos sexuais, a gente temos os cromossomos autossômicos. Então, os cromossomos sexuais são esses cromossomos que vão determinar as nossas características sexuais, então vou determinar o sexo masculino e o sexo feminino, e também vão repassar as características. E nós temos os cromossomos autossômicos, que são chamados, que são os cromossomos que vão originar todas as outras características, vão originar todos os outros tecidos do corpo. Nos mamíferos e em alguns outros seres vivos, há um par de cromossomos que diferem entre indivíduos do sexo masculino e feminino, que são os cromossomos sexuais. Nas pessoas do sexo biológico feminino, esse par é formado por dois cromossomos idênticos, denominados cromossomos X. Então, a gente denominou esses cromossomos sexuais do sexo biológico feminino de cromossomo X. Nas pessoas do sexo biológico masculino, esse par é constituído por um cromossomo X e outro menor, que é o cromossomo Y. Por isso que é um par. Então, os cromossomos sexuais femininos são representados por duas letras, X, X, e de masculino, X e Y. O cariótipo. O conjunto de características morfológicas dos cromossomos é chamado de cariótipo, como número, tamanho e forma. Constitui o cariótipo, então, de uma espécie. Então, o conjunto de características morfológicas dos cromossomos, número, tamanho, forma, porque eles diferem de espécie para espécie, a quantidade de cromossomos, a forma, então o tamanho, tá? E aí é chamado então de cariótipo. Aí a gente tem aqui, por exemplo, o cariótipo humano. São os cromossomos da espécie humana, são os cromossomos de um indivíduo. Nós temos, que a gente vai ver mais pra frente, mas só passando, porque está aqui na nosso livro, alterações. Então, por nós recebermos essas características por meio de cromossomos, a gente sabe que pode haver alterações no nosso organismo. A gente tem as chamadas alterações cromossômicas. Então, há alterações nessa quantidade de cromossomos, ou no formato, então na quantidade, a gente pode ter algumas síndromes que estão relacionadas a isso, como, por exemplo, que são chamadas de síndromes cromossômicas, como síndrome de Turner, síndrome de Down, tá? São alterações que ocorrem nessa quantidade de cromossomos que o indivíduo tem.
Outros termos que a gente vai ver em genética é divisão celular. E essa divisão celular ela pode ocorrer por dois processos, que é chamado de mitose ou meiose. A mitose em seres pluricelulares, ela ocorre, é uma divisão celular que ocorre para renovação de células, por exemplo, de pele, de outros órgãos, células que se desgastam, que células morrem. As células do nosso corpo elas têm um período de vida, então elas precisam ser renovadas, e esse processo ocorre por meio da mitose, que é o processo de divisão celular. Outro processo que a gente tem é um processo chamado de meiose. É um tipo de divisão celular que origina 4 células filhas com metade do número de cromossomos da célula mãe. Os cromossomos também são duplicados no início da meiose, porém ocorrem 2 divisões celulares. Tá? Esse tipo de divisão celular ocorre em células germinativas localizadas nas gônadas, que são as estruturas sexuais femininas e masculinas, o que origina então os gametas, células sexuais que se unem na fecundação formando um novo indivíduo. Então na mitose nós temos divisão celular para renovação celular, renovação das células, e na meiose a gente tem divisão celular para a formação das células germinativas, então vai formar os gametas femininos e masculinos. E aí a gente tem assim a produção de gametas e o processo de fecundação na espécie humana. A gente tem aqui uma imagem na página 137, a gente tem o homem e a mulher, e a gente tem aqui os processos de meiose. Então a gente tem as gônadas, que são o ovário na mulher, e os testículos no homem, que vão produzir as células sexuais de ambos aqui. Por meiose, esses gametas, então, na fecundação, vão se encontrar, vão formar o ovócito. Depois desse ovócito, que ocorre, então, a fecundação, vai haver a mitose, que vai formar, então, todas as outras células do corpo por divisão celular. Essa fecundação por reprodução sexuada, que a gente tem assexuada e sexuada. A assexuada são indivíduos que não precisam de outro parceiro para fazer troca de material genético, é como se fossem cópias que vão surgindo. Nessa reprodução sexuada, que a gente tem divisão celular por meiose, depois por mitose, a gente tem variabilidade genética, então a gente não tem seres idênticos um ao outro, porque a gente tem encontro de material genético paterno e materno para formar um novo indivíduo. Seguindo aqui, agora lá vamos na página 145, volta a falar sobre o que é genética. Então, a gente tem aí o pai da genética, que a gente pode dizer assim, que é chamado, o conhecido Gregor Mendel, né? Ele era um monge que começou a estudar genética por meio de ervilhas, e ele começou a fazer combinações, cruzamento entre ervilhas, e ele viu que poderiam surgir ervilhas iguais ou diferentes, com características diferentes, como lisa, amarela, rugosa, verde. Depois ele foi aumentando os cruzamentos e o estudo das características geradas, e aí começou então a estudar sobre genética, ok? E aí a gente então, nós temos vários termos aí que são estudados em genéticas. Outro termo também que a gente pode, Gregor Mendel postulou, foram alelos, fatores hereditários, dominantes, recessivos, homozigotos e heterozigotos. E aí na página 141 do nosso livro tem dizendo, resumindo as conclusões que Mendel teve com o seu primeiro cruzamento que ele fez com ervilhas. Então, com base em seus experimentos, Mendel elaborou a hipótese de que cada característica que surge é determinada por um par de fatores hereditários, que hoje chamamos de alelos. Os alelos são diferentes formas de um gene que ocupam a mesma posição no cromossomo. Essa posição que o gene ocupa lá no cromossomo é chamada de locus gênico, que é o local que o gene ocupa. Depois, Mendel concluiu que plantas
puras apresentavam 2 alelos iguais para a cor da semente, e as plantas geradas pelo cruzamento entre elas possuíam um alelo para a semente de cor verde e outro alelo para a semente de cor amarela. Ele chamou essas plantas de híbrida e percebeu que a cor amarela das sementes predominava sobre a cor verde. É por isso que nos referimos aos alelos para a cor amarela como dominantes e aos alelos para a cor verde por recessivo. Eu sei que foi uma conclusão que ele chegou com os seus primeiros cruzamentos. E ele disse assim, que existem características que elas sempre vão aparecer, digamos assim, são características que elas são as características dominantes. Por exemplo, características hereditárias dominantes. Por exemplo, eu tenho uma família que, por exemplo, meus pais são negros. Por exemplo, meus pais são negros. Todos nós somos negros, por exemplo, os filhos são negros, os filhos dos filhos são negros, por exemplo, é uma característica dominante. Mas aí tem uma neta, sei lá, por exemplo, que casou com outra pessoa, essa pessoa era negra e começou a sair um filho mais claro, com a pele mais clara, ou então, sem nem casar com outra pessoa mais clara, ela teve um filho de uma cor mais clara, pele morena, mais clara, uma pessoa caucasiana, que é chamada. Esse indivíduo ele pode ser dito como um indivíduo de uma característica recessiva, porque é uma característica que ela não é predominante sobre aquele grupo familiar. Ou então uma doença, por exemplo, a cor do olho também, a cor do olho principalmente, né? Eu tenho uma pessoa que tem um olho castanho, outra pessoa que tem um olho castanho, que casou e teve uma criança com um olho azul, por exemplo. Essa criança tem uma característica recessiva, porque ela não era dominante na sua família, essa característica. Então ele postulou também, além dos alelos, locos gênicos, também são termos todos genéticos, a gente tem também os alelos dominantes e os recessivos. Então tem aqueles que vão sempre aparecer em uma espécie, uma população, e eu tenho aqueles que vão surgir eventualmente, que são as características recessivas. Outro termo também que a gente vai ver em genética são homozigotos e heterozigotos. Organismos que têm os pares de alelos são representados por letras. Nesse caso, os alelos dominantes a gente vai representar por a letra A maiúscula e os recessivos pela letra Azinho minúscula, por exemplo. Pode ser B, pode ser M também, mas geralmente é A maiúsculo e A minúsculo. Então, quando a gente vê representado letras A, por exemplo, azão, 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 azinho, ou azinho, azinho. Então, azão, azão, azinho, azinho. A gente tem, então, alelos dominantes e a gente vai ter alelos recessivos. As letras maiúsculas representam dominantes, letras recessivas, letras minúsculas recessivas. E aí a gente ainda pode ter homozigoto e heterozigoto. Homo significa igual, hétero é diferente. Então, quando eu tenho representação de letras azão, azão, eu vou ter uma característica, alelos homozigotos dominantes. Porque além de serem iguais as letras, que representam alelos iguais, a gente ainda tem dominante, porque é uma característica que sempre aparece naquela geração, naquela população. E quando eu tiver representação das letras azão e azinho juntos, aí eu tenho alelos diferentes, que são alelos heterozigotos, e se eu tiver azinho, azinho, eu tenho então alelos homozigotos recessivos. Eu tenho aqui, azão, 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 azinho, homozigoto, heterozigoto, dominante, e eu tenho azinho, azinho, recessivo, ok? Então, são esses aí termos genéticos que a gente vai começar a ver. E outro termo que a gente vê também em genética é genótipo e fenótipo, gente. Genótipo são todas as características genéticas que a gente tem, tá? Fenótipo são as características físicas, é o que os genes expressos vão gerar. Então, cabelo, pele, formato do corpo, cor dos olhos, isso é fenótipo. Se eu pintar meu cabelo, ele vai afetar apenas meu fenótipo. Se eu tiver um filho, essa cor de cabelo pintado não vai passar para ele, porque alterou apenas meu fenótipo.
No meu genótipo, quando há alteração, aí sim, pode ser que ocorra uma mutação, pode ser que isso até seja passado adiante. Então, é alteração no genótipo. O genótipo, ele está falando sobre os genes, a constituição gênica do indivíduo, tá? O fenótipo são as características físicas que a gente consegue visualizar. E aí a gente dá uma introdução, então, sobre genética, ok?